Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui com mais uma edição do Franguinho Sem Censura, essa reunião de jornalistas veteranos com outros nem tão veteranos assim. Bom, antes de mais nada, antes de eu apresentar quem está com a gente hoje, deixa eu falar para vocês o seguinte: acione o sininho para você receber as notificações do programa, dê o seu like, se inscreva, não paga nada, ajude a gente na divulgação do nosso programa semanal e às vezes até mais do que semanal. O Brasil, como se sabe, foi derrotado, entre aspas, né? Foi eliminado na primeira fase da Copa do Mundo de futebol feminino que está sendo realizada na Oceania, Austrália e Nova Zelândia. O Brasil empatou com a Jamaica 0-0. A Jamaica fez vaquinha para estar na Copa do Mundo. É inacreditável, né? E conseguiram se classificar. Foram para as oitavas de final. E o Brasil, com toda a infra, a técnica badalada, etc, caiu na primeira fase. Na minha opinião, as jogadoras perderam para os próprios nervos. O medo de ganhar, o pavor de perder o jogo e a classificação falou mais alto. E o Brasil volta para casa. Bom, hoje com a gente para falar sobre isso, a gente tem a Marcinha Pereira, a gente tem o grande Linhares Júnior, salve Linhares, o Luiz Carlos Quartarolo, o Rodrigo Gini e o Ailton Amalfi. Vamos começar por você, Marcinha. Ai, pois é, né, gente? Que tristeza, assim, eu não vou nem comentar a parte técnica, tática, porque eu acho que os meninos fazem isso muito melhor do que eu, mas é meio frustrante, triste, porque o primeiro jogo foi muito auspicioso, né? Ganhamos de 4-0 e jogaram bem. As meninas jogaram bem contra o Panamá. A gente viu aquele gol da Bia Zanerato, é uma pintura, né? Uma coisa linda. Parece que você está vendo um futebol antigo na televisão, que eu acho mais legal, assim, mais interessante do que hoje essa correria, essa truculência, que é o que tem no futebol masculino. Mas é triste. Agora, sim, a Marta, na entrevista dela, depois do jogo, no final, depois do fim do jogo, ela disse assim: bom, essa seleção é uma seleção renovada, é uma seleção que não tem a experiência das outras seleções. E isso conta num jogo como o de hoje, decisivo. E aí, assim, eu confesso que eu não vi desde o começo do jogo, mas o que eu vi eram garotas muito nervosas, com uma responsabilidade enorme. Temos que passar pela Jamaica. O Brasil tem uma história de futebol maior que a da Jamaica. Então, eu acho assim, tem que ter um pouco de paciência, mas fico triste. Aí os meninos falam aí da performance, das atitudes da técnica, que foi muito criticada por demorar a substituir, fazer substituições, enfim, eu só fico muito triste. Mas eu continuo torcendo para o futebol das meninas. Nossa, que silêncio, gente. Que coisa. Vamos lá, então. Olha, o que eu reparei no jogo também é assim, o Brasil criou um volume grande de oportunidades para ganhar a partida, né? Se você for olhar assim, o mérito de alguém para vencer o jogo, o Brasil teve amplos méritos para bater a Jamaica hoje. Agora, a atuação da goleira da Jamaica foi um negócio também que a gente tem que destacar, né? O que ela pegou, o que ela defendeu hoje foi um negócio absurdo, assim. A seleção brasileira teve volume, oportunidades para vencer o jogo, foi quase um massacre, né? Porque a Jamaica plantou o time inteiro dentro da área, explorou algumas raras chances de contra-ataque, mas o Brasil mandou no jogo, dominou o jogo, faltou um pouco de calma naquela última linha de ataque ali, né? Naquele momento em que o time pisava na área e tinha a chance de decidir, de definir os lances. E a atuação da goleira da Jamaica foi um negócio impressionante também, né? Que atuação, ela é praticamente, assim, se fosse para dizer, como a gente dizia antigamente, né? Ela tem que ganhar um bicho dobrado aí nesse jogo, aí, nessa classificação da Jamaica, né? Olha, para mim, sinceramente,
Aliás, é ótimo voltar aqui ao Franguinho. Vocês são bálsamos para mim. Para mim, não foi nenhuma surpresa, desculpe. Quando ganhou do Panamá, muita gente me lacrou aí, como se diz agora nas redes sociais, quando eu disse, atenção, gente, é só o Panamá. É só o Panamá. É um treino, sabe, com ficha técnica de jogo. Não é nada disso. Então, a gente vive de ilusão nesse país. A emissora que está transmitindo o Campeonato Mundial queria transformar o Mundial Feminino na Copa do Mundo, de verdade. E é apenas um começo, um arremedo de futebol que praticam aí muitas meninas mundo afora. Há aquelas seleções que estão mais adiantadas, outras não. A Pia chegou na seleção brasileira há 4 anos e não fez nada, não resolveu nada, não trouxe nada, não mudou nada, né? Isso é bom para a gente pensar, inclusive, quanto à seleção masculina, porque aqui no Brasil se acha que traz um técnico de fora, o cara vai fazer tudo. Não faz. Primeiro tem que ter jogador. E a renovação é muito pífia. Tanto é que a Marta estava lá. A Marta não era nem para ter ido. Se houvesse um trabalho bom, a Marta já não estaria mais. A Formiga jogou 7, 8, se bobear, vai jogar a próxima. Pediu para sair. Ou seja, a gente não tem renovação. E tem mais uma coisa que eu falo, e por isso que não é nem surpresa, o futebol feminino hoje voltou à sua realidade data Brasil, tempo Brasil, na minha opinião. Não dá para competir mais com algumas seleções, alguns times do mundo afora. A gente vive de ilusão. Vai ganhar, não tem. Nós temos nenhuma Marta. Enquanto o futebol feminino estiver a reboque do masculino, ele está falido. Enquanto tiver uma CBF tomando conta do futebol feminino, uma Conmebol, uma FIFA, as meninas não chegarão a lugar nenhum, serão sempre um apêndice. Está dando dinheiro agora para a FIFA, para algumas coisas aí, mas daqui a pouco esquece, passou. Tinha que ser mais ou menos como a WTA, quando a Billie Jean King enfrentou a situação e transformou numa entidade feminina, que hoje, inclusive, é dirigida, se eu não estou enganado, por um cara que era da Warner, ou seja, não tem nada a ver homem e mulher, tem que ser bem administrada. E hoje as tenistas ganham tanto quanto mais que os homens. Então, enquanto elas estiverem correndo atrás e querendo ser melhor que os masculinos, os meninos, ou coisa que o valha, não vai dar certo. Elas têm que jogar o futebol feminino delas. Assim como dizem nos Estados Unidos que os negros só tomaram conta quando tiveram a imprensa negra, o trabalho negro, e trabalharam juntos. Não adianta ficar nesse reboque nosso dos masculinos. Eu só ouço isso. Não, porque, olha, a Marta jogou mais Copa do Mundo que o Pelé. Grande coisa, não dá nem para comparar. Porque fulana superou ontem tal jogador que fez gol da Copa do Mundo. Não é o mesmo esporte, gente. Parem de comparar. As meninas são diferentes em tudo. Se a seleção tivesse menstruada hoje, era diferente. Então, é preciso começar a entender essas coisas e parar de fazer apologia sexual em cima de seleção. Pelo amor de Deus. O time do brasileiro é ruim, é fraco, foi mal formado. O futebol brasileiro hoje vive a reboque do masculino. Os times são obrigados a ter futebol feminino, mas tratam mal. Agora está melhorando, tem que ter muitas e muitas e muitas competições. Vê se a Rede Globo vai passar às 16 horas de domingo um jogo de futebol feminino. Passa nada. E vendeu isso como se fosse... sabe? Isso me incomoda demais. Desculpe. Com 65 anos de idade, eu não aturo mais essas bobagens. E até como ironia, eu acho que está na hora do Brasil contratar uma técnica estrangeira. Porque daí resolve tudo, viu, gente? Sensacional, Quartarolo. E corajoso seu depoimento. Quer dizer, você disse que a Pia não trouxe nada. Ela trouxe um violão e ficou tocando... Vai tocar mal para burro. Toca mal para burro e não aprendeu português. Eu acho que o time é ruim mesmo, o time é ruim. O time... Eu não sei, não achei esse massacre todo que o Linhares falou, com todo respeito. Um time ficou trocando bola na entrada da área, não conseguiu dar um chute no gol. Eu assisti o segundo tempo inteiro, o primeiro eu reconheço que dormi, peguei na metade, e a única coisa que eu vi no segundo tempo foi uma cabeçada, aquelas cabeçadas que a gente dava na rua de linha de passe, que, né, se batia na trave, valia 2 gols. Da Debinha, não vi nada. Viu, Amalfi? É que assim, eu estava aqui de manhã a gente tem um boletim esportivo aqui na TV Record aqui de Curitiba,
E eu estava vendo o jogo nesses intervalos, estava preparando aqui, hoje a gente tinha a repercussão aí do jogo do Atlético lá na Libertadores e tal, e assim, os poucos momentos que eu vi foi a goleira da Jamaica defendendo chutes das brasileiras, teve um chute pelo lado esquerdo no canto que ela defendeu, depois teve uma jogada, acho que foi da Debinha, né, número 9 é a Debinha, né, aqui pela esquerda, que ela podia até cruzar a bola, ela preferiu chutar direto. Assim, dos poucos lances que eu vi, uns 7, 8, 10 lances assim, finalizações da seleção brasileira e todas parando nas mãos da Jamaica. E isso aí que o Quartarolo falou do jogo contra o Panamá, que o Brasil goleou 4-0 e tal, aconteceu na Copa do Mundo, lá no Catar também, quando o Brasil goleou a Coreia do Sul, lembra? Por 5-1, né? Também. Todo mundo achou que ali o Brasil era o grande favorito da Copa do Mundo, uma vitória mentirosa, né, contra uma seleção praticamente amadora, e que causou assim, um furor, né, no povo brasileiro. Agora vai, o Hexa já está na mão e coisa e tal, e depois foi aquele fracasso que a gente viu na sequência. O Brasil, e isso está aconteceu com o futebol feminino aí nessa Copa do Mundo, já acontece algumas futebol masculino também, né? Futebol masculino também não é isso tudo, não. A gente está precisando de uma evolução grande na questão do futebol masculino, né? Hoje a discussão, o nosso treinador hoje é o Fernando Diniz, né? Pelo amor de Deus, vamos falar sério. E que a CBF não jogue para a torcida, né? Porque eu lembro quando a Alemanha ganhou a Copa do Mundo de 90, então eles espelharam o Beckenbauer. Então temos que ter um jogador, um técnico elegante. Aí colocaram o Falcão, que jogava muita bola, mas como técnico é um horror. Aí, acho que foi em 2006, teve um problema lá. Vamos botar um disciplinador. Colocaram o Dunga. Que eles não coloquem, com todo respeito, né? Vamos colocar a Formiga. Com todo respeito à Formiga. A Formiga pode ser uma boa dirigente, mas que as pessoas não façam. Tá vazando. Não façam. Coloquem a Formiga como técnica, porque não vai resolver nada. Que se coloque o técnico do Corinthians, que ganhou tudo, Arthur Elias. Essa é a minha opinião. E a CBF, você vê, a CBF tem uma escola, um curso de treinador, que é um dos mais caros aí que a gente tem no mundo, e não consegue formar um treinador para a seleção brasileira. É um fracasso. Não consegue formar um treinador para a seleção. Pô, leva treinadoras do futebol feminino para ir lá fazer o curso, para aprimorar, né? Forma uma escola de treinadoras, né? Que pode, inclusive, atuar no futebol masculino, por que não? A gente tem um time de futebol masculino dirigido por uma treinadora. Isso acho que é uma tendência no futuro aí, daqui a alguns anos, a gente pode ter perfeitamente esse cenário. Agora, a escola de treinadores da CBF, ela não consegue formar um técnico para a seleção brasileira. Está aí buscando o Ancelotti, buscando um técnico no exterior, e tem uma das escolas mais caras de treinadores do mundo. Quer dizer, então, ela não confia nem na qualidade da escola que ela oferece para o mercado brasileiro. E eu só queria mais uma coisinha para não parecer que, se a Formiga quiser ser técnica, eu estou levantando uma coisa aqui, que ela seja técnica primeiro, que não seja como foi feito com o Dunga e com o Falcão, que nunca foram técnicos e assumiram de cara a seleção brasileira. Eu estou citando uma hipótese aqui que pode até nem acontecer. A Formiga pode ser o que ela quiser, mas que ela seja técnica primeiro, se um dia for levantada a possibilidade dela ser técnica. Se ela quiser também, que eu nem sei se ela quer. Só estou dizendo que a CBF costuma fazer esse tipo de presepada. Diante foi mostrado hoje, eu queria ver a Formiga em campo, ainda. Acho que ela, como grande maestra que sempre foi, era uma jogadora que teria feito toda a diferença diante de uma pedra que a gente já tinha cantado, não é de hoje. E também não é mérito nenhum, porque isso estava visível, estava clara a questão do nervosismo, o aspecto psicológico, como é que o resultado diante da França derrubou completamente a confiança das meninas, né? E a gente já via a bola pesando, já via a dificuldade de concluir, a falta de coordenação, típico de um time que pode fazer muito mais.
A gente pode até questionar se é uma boa seleção, uma seleção ruim, mas jogaria com a Jamaica 10 vezes, empataria uma, ganharia 8 e perderia uma. Então, e também o que a Márcia falou em relação à experiência, poxa, tudo bem, houve uma renovação, mas se você tem no time Tamires, Taizinha, Debinha, Bia Zanerato, não dá para falar que é um time inexperiente. Né? Jogadoras com experiência no exterior, jogadoras rodadas, tinham plena condição de matar no peito e botar a bola no chão e fazer melhor do que fizeram. E essa derrota para a França aí nessa primeira fase já estava no cronograma, né? Vamos combinar, porque... Já estava na conta, Todo mundo sabia que o Brasil ia jogar com a França e a tendência era perder para a França. Surpresa se eles tivessem empatado ou até vencido a França. Então não dá para acreditar no aspecto emocional também muito o peso dessa derrota. Acho que o Brasil tinha que ter ido lá consciente de que a França, o que viesse seria lucro. O objetivo mesmo era ganhar do Panamá e da Jamaica. Tinha que ganhar esses 2 jogos para se classificar em segundo lugar, pegar uma fase mais difícil lá na próxima etapa do Mundial, ok, mas não se pode, acho que se abater com a derrota para a França, que era um resultado completamente previsível, ou o Brasil achou que ia chegar lá e ia passar por cima da França. Então, acho que esse preparo emocional também foi mal feito nesse sentido. Se o time se entregou no campeonato por causa da derrota para a França, é um outro erro de preparação, né, de condução da parte psicológica, emocional aí dessa seleção. Mas quando ganhou da França, quando ganhou do Panamá, já tinha gente falando de ser campeã do mundo. Né? Mas isso é aí lá dentro da típico seleção. do Né? Olha, não tinha, sabe, era só olhar o jogo, meu Deus do céu, e olhar o adversário. O Brasil foi participar dessa Copa do Mundo. O Brasil não tinha nenhuma condição de ser campeão do mundo. Mas é aquela maneira ufanista dos brasileiros. Estou incluindo a imprensa também. Né? Tem gente que trabalha no futebol feminino que conhece Copa, mais do que eu e falando bobagem. Quer dizer, poxa, tá na cara que não ia dar. Né? Isso aí é um processo que não vem tão já. Eu, na minha opinião, eu acho que não vou ver mais o Brasil campeão do mundo no masculino. No feminino, então, nem sonho. Mas, olha, é preciso trabalho, muito trabalho. Ficar 4 anos morgando aí, não fazendo nada, não tem explicação. Aliás, tem que explicar, mas eu acho que não tem explicação. E com a seleção masculina funciona assim, né? A gente não vai lá na próxima Copa ganhar o Hexa, nós vamos lá perder o Hexa, porque o Hexa já é nosso. A gente não vai... A questão lá é só perder. Então, a gente não vai ganhar o Hexa, a gente vai perder o Hexa, né? Exatamente. Não, mas é isso que vocês estão falando. O brasileiro... Mas você vê, o brasileiro tem essa questão ufanista. Ele ganha um jogo, pronto, ganhamos a Copa. E eu acho que isso acontece com as meninas que estão jogando futebol. Afinal, elas são brasileiras também, assim como os jogadores. E tem todo o peso da história. Não, claro, o futebol feminino não tem o peso da história do futebol masculino, mas, enfim, a Marta, que foi 6 vezes melhor do mundo. E, agora, sim, perdeu, né? Vamos também deixar claro aqui que a França não ganhou da Jamaica e também empatou, né? Mas, enfim. Bola para frente, passou, não preciso mais acordar cedo para ver jogo de futebol. Isso que o Quartarolo e o Linhares falaram, a gente já tinha dito aqui, né? Esse negócio do brasileiro, da França, né? A imprensa e as jogadoras compraram barulho. Chegou a hora de a gente vencer a França, nós nunca vencemos. Os tabus foram feitos para serem quebrados. Aí a Pia falou, a distância diminuiu, chegou a hora. Aí chegou lá na hora, quem fez o gol foi a grandona lá de cabeça, aos 49. Foi a Cavani francesa, eu acho a cara do Cavani. Aquela E nós vamos pegar um voo de 24 horas, né? Para voltar, ela tem bastante tempo para... Agora, meninos, bola para frente. Tinha que ter seguido o exemplo da Argentina, né? No masculino, né? Se tivesse perdido para o Panamá na primeira... Aí baixava a empolgação, virava uma coisa, uma façanha, e aí, de repente, tinha seguido em diante. Foi goleado o Panamá, esse foi o problema. Bom, e por hoje é só. A gente volta no próximo programa para falar dos assuntos do futebol e também outros esportes. Um grande abraço para vocês todos. Tchau! Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.